tema hoje é um tema difícil, né, Fernanda? Sim. Como aprender a lidar com os não de Deus? Sempre que a gente faz um pedido para Deus, entramos em oração, imploramos, a gente só espera o sim. Verdade, e às vezes aceitar Claudete. um não, 2 não, 3 não, vários nãos, né, Fernanda? A gente fica, às vezes, decepcionado, entristecido, mas nós temos que lembrar sempre, Deus é soberano, né? É a vontade dele que vai prevalecer sempre. Está nas orações que a gente faz diariamente, no nosso Pai Nosso já está lá, que seja feita a sua vontade. E nós temos que aceitar isso e não deixar de adorar a Deus, porque não foi do nosso jeito. Com certeza. Né? Por mais que às vezes doa no nosso coração, doa na nossa alma, nós temos que entender que é daquele jeito que vai ser. Né? Naquele momento vai ser daquele jeito. Deus não abandona o seu filho. Então, se está passando por um momento muito difícil, você tem certeza que ele está do teu lado, te ajudando a passar por aquele momento difícil. Isso é muito importante a gente ter consciência, Fernanda. Eu já passei por vários momentos difíceis na minha vida e eu sempre tive certeza que Deus estava ali do meu lado, me segurando ali nos momentos que a gente fraqueja, que você começa a sentir muito fraco, Deus está do teu lado. Então, lidar com os não de Deus pode parecer ser muito difícil, e às vezes é realmente muito difícil, dependendo do momento que a gente está. Mas nós temos que lembrar sempre que é a vontade dele que vai prevalecer, isso não diminui o amor dele por nós. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente vê muitas pregações que falam só em maravilhas, em vitórias, em glória. E não é só assim, né, Fernanda? A nossa vida não é só assim. Nós temos altos e baixos, temos momentos difíceis, temos que tirar os aprendizados desses momentos difíceis também, e saber que não é, eu falo que Deus não faz uma escolha, não, você vai sofrer, você vai isso, vai aquilo. As coisas seguem o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões na vida também, né? Nós temos a liberdade de decidir muitas coisas na nossa vida e algumas consequências vêm por causa das nossas decisões também, né? Então nós temos que saber que por mais que Deus cuide, a gente tem que se cuidar também, não é? Com nós certeza. Temos que estar nos cuidando e preparados para qualquer adversidade que venha na vida. Nós temos que rezar, nos fortalecer justamente para estar preparado para as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Porque a vida é onda. Eu falo, tem momentos que você está bem, tem momentos que você está não tão bem, as coisas vão passando e vai passando. Né? Às vezes o coração chega lá no final meio despedaçado, não é, Fernanda? Principalmente numa época que nós estamos passando, são momentos tão difíceis que a gente às vezes queria entender. Não tem entendimento. Hoje não temos entendimento, mas quem sabe daqui uns anos nós vamos começar a entender o porquê de tudo isso que nós estamos passando Sim. hoje, né? Eu ainda acredito que deve ter uma decisão humana no início disso tudo. Não sei se foi uma falha, eu acho que ninguém decidiu que isso fosse acontecer, mas pode ser que tenha acontecido, ou realmente seja uma catástrofe natural mesmo, mas nós estamos passando e com dificuldades, com muitas dores, com muitas perdas, mas vamos passar, e Deus está com nós o tempo todo. É isso que nós temos que lembrar, Deus está com nós o tempo todo, por mais que a gente implore, peça e que resolva isso da melhor maneira possível, né? Nós temos que entender, a vacina está vindo? Tá, tem a mão de Deus ali, que nunca se fizeram uma vacina em tão pouco tempo, não é? E os resultados das pesquisas, que apesar de ter aquela campanha contra, não tome a vacina, não faça isso, os resultados da vacina são muito esperançosos, sim, é uma proteção, nós temos que olhar para isso, né? E eu vejo hoje de manhã aquela fila em frente à igreja, né, para tomar vacina, eu falei, graças a Deus, né? Que bênção. Quer dizer, que cada dia uma idade nova, logo chega a nossa. A minha vai chegar bem primeiro que a sua, né, Fernanda? Amém, Claudete. Mas é isso, então vamos olhar para a gente ver a mão de Deus em outras coisas, não só nos nossos pedidos, às vezes. Porque Deus está agindo de todas as formas. Então a gente tem que entender esse não que às vezes a gente recebe, mas tem um sim que vem ali do lado, que vem junto. Ô, Claudete, e que esse não também que às vezes a gente recebe, que ele também não se transforme em angústia, em dor, e também às vezes utilizando a palavra maldade também para os outros, porque né? Às vezes acham, não, por que eu fui escolhido para passar por isso? Eu sempre falo, quando eu passo por alguma dificuldade, eu falo, por que não eu? Sim. Não é? Porque tem que ser uma outra pessoa e não eu. A gente sempre espera que vai acontecer com o outro, né? E com a gente, nunca na nossa casa. Não é, Fernanda? Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente tem que falar assim, mas por que não eu? Porque outra pessoa, porque se a gente olhar para os lados, tem tantos tipos de dificuldades, pessoas passando diversos tipos de coisas. Ninguém está em mar de rosas, né, Fernanda? Com certeza. Então, por que não eu passar por determinada dificuldade? Quando você estiver em uma dificuldade, pensar assim também, olha, eu fui escolhido para passar por isso, eu tenho que passar por isso de alguma forma. Não é? Com certeza. E que Deus esteja do meu lado. Lembrar sempre que adorar a Deus e colocar Deus acima de todas as coisas é muito importante, principalmente em cima da dor que você está sentindo, não é? Em cima de um momento muito difícil, que Deus esteja sempre presente, nunca abandonar, porque você não concordou com a
com a decisão que foi tomada, não é, Fernanda? Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, estamos aqui de passagem, não é? Temos que entender isso também e que às vezes vamos passar por tudo isso, vamos passar por um momento muito difícil, vão ter muitas alegrias também e que Deus esteja do nosso lado a todo momento. Temos exemplos na Bíblia, temos exemplo de Jó, que perdeu tudo, né, Fernanda? Sim. Não desistiu de Deus, não deixou de adorar a Deus por causa disso, esteve com Deus o tempo todo e teve a glória depois, não é? E assim será a nossa também. Nosso reino não é na terra, temos que saber disso, temos que estar preparados para isso também e saber que os não de Deus pode ser um sim do modo dele. Com certeza. Não do nosso? Não do nosso. Essa é a verdade. Essa é a verdade, não é, Fernanda? Então, gente, o tema é grande, dá para ficar falando um monte de hora aqui, mas esse relógio ele passa muito rápido, né, Claudete? Nunca se esqueça que o segredo da vitória consiste em nunca deixar de esquecer de adorar a Deus. De adorar a Deus, de pedir, a gente sempre pede, a gente implora, não esqueça de agradecer também, eu falo de ver sempre os milagres pequenos que acontecem na nossa vida o tempo todo. Porque às vezes a gente olha para um não que nós recebemos e esquecemos dos milhares de sim que nós recebemos o tempo todo. É um livramento aqui, é uma coisa que acontece ali, são coisas tão, às vezes pequenas, né, Fernanda? Mas se você prestar atenção, Deus está com você o tempo todo dando sim, sim, sim. E às vezes aquele sim que a gente quer, daquele momento, ele venha de outra forma, não é? Não venha do jeito que a gente espera, mas isso não quer dizer que Deus não deixou de nos amar, né, naquele momento. Com certeza. E falando nisso, Claudete, a gente também pode trazer para a nossa realidade diariamente dentro de casa com os filhos, os pais e os filhos, né? Muitas vezes o pai diz não, a mãe diz não e o filho acha que o mundo ali está acabando por causa daquele não, né? É bem né? isso mesmo, viu, Fernanda? Quantas vezes você não pede alguma coisa pro seu pai, eu quando criança, nossa, não consegui entender o porquê, né, daquele não, mas depois você vai crescendo, você vai falando entendendo. Não pros seus filhos, falando, né? É verdade. Você vai saber, essa criança não sabe de nada, né? Eu acho que Deus deve olhar pra gente de vez em quando e falar isso, não é bem assim, criança. Verdade. É do meu jeito que vai ser, certeza. porque eu sei o que eu estou fazendo. Então é isso. Nós temos que saber a soberania de Deus. Deus é o soberano sobre todas as decisões. Ele está com nós o tempo todo e não deixa de amar seu filho. Não é? A partir do momento que você também entrega seu coração para Deus e quer seguir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, você sabe que você vai ter que passar por muitas coisas, né, Fernanda? O padre Pedrinho falou uma coisa, eu falei para o Jamil, eu preciso conversar com o padre Pedrinho para ele ressignificar aquela frase dele. Eu, como sou adoradora de Maria também, né, sou seguidora de Maria, ele sempre fala, quem for filho de Maria, que for seguidor de Maria, se prepare, porque sempre vai passar por dificuldades. Porque parece que tem uma coisa que te leva a isso. Eu vou falar, ele vai ter que mudar essa frase, porque a gente realmente passa por dificuldades, mas nunca é desamparado. Nunca é desamparado. Nunca é desamparado. Por mais que não receba o sim, a gente tem que entender o seguinte, o amparo não é o sim de Deus naquele momento. O amparo é você não se desesperar porque não recebeu aquele não. O sim, né? Recebeu um não. Isso. É saber que foi daquele jeito e seguir em frente, perceber a presença de Deus e continuar seguindo, enfrentando aquela dificuldade que você está passando naquele Essa palavra momento. Perceber é muito importante. É muito né? importante, porque nós temos que estar preparados para os não e para o sim, né? É claro que a gente só quer o sim. Mas os não também tem muito crescimento. Mas é muito importante, até no momento da oração, fala assim, seja feita a sua vontade. Sim. Né? Se for a mesma que a minha, ótimo. Se não for, me ajuda a entender, me ajuda a compreender. Qual o significado de tudo, né? Com o tempo a gente vai perceber, de repente num momento você fica tão assim, que fala, não tem como, não tem explicação, mas tem explicação. Tem sim. Né? Mais para frente você vai entender o porquê que passou por tudo aquilo, vai tirar algum aprendizado. Tomara que tire o bom aprendizado, né, Fernanda? A gente sempre pensa assim. Sim. Mas se você pensar bem que Deus vai estar com você o tempo todo, você vai tirar bons aprendizados, sim. Eu tenho passado algumas dificuldades, fora que alguns eu até esqueço que eu já passei, porque passou, não é, Fernanda? Passou, vai passando. E graças a Deus a gente vai superando tudo e no outro dia acontece uma outra coisa e você vai vendo o milagre de Deus em tudo que vai acontecendo e a gente vai tocando a vida em frente, porque nós estamos aqui para viver mesmo, né, de passagem, né, Fernanda? Com certeza. Para viver mesmo e passar por tudo. E passar por tudo. Para passar por alegria, a gente não aprendia nada, não ia ter nem... Passa por tudo mesmo, Claudete. Mas tá, então, olha, já são 10 horas e 31 minutos, mais alguma colocação, Claudete? Acho que é só isso mesmo, Fernanda. Que Deus esteja com todo mundo, com todos os ouvintes que estão aqui na rádio agora, que Deus não vai abandonar a evidência, mas que você perceba a presença de Deus o tempo todo. Então, nosso muito obrigado pela sua participação nesta segunda-feira. Sou eu que agradeço, um grande abraço, fique com Deus, tenha uma excelente semana e segunda-feira eu vou estar aqui, se Deus quiser.